E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 8. Juízes 13, versículo de número 8. Eu confesso aos irmãos que eu gostaria de ter falado um pouco mais. A minha intenção inicial era falar até o versículo de número 23. Mas eu parei nesse versículo 8 e eu não consegui sair dele. Então nós vamos ter um pouco mais de tempo falando ainda no capítulo de número 13, né? Hoje só falaremos do versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos de fazer ao menino que há de nascer. Oremos, meus queridos. Pai Santo, bendito, maravilhoso e eterno Deus, a Tua palavra se encontra diante de nós. Palavra viva, poderosa e eficaz. E diante desta palavra nós nos curvamos, clamando ao Senhor pela Tua graça, pedindo ao Senhor que através da Tua misericórdia possa falar aos nossos corações, revelando a Tua vontade e nos instruindo para a glória e honra do Teu santo nome. Nesta continuidade que o Senhor venha falar e venha operar em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, os irmãos sabem que nós estamos fazendo uma sequência de exposição de forma contínua do capítulo de número do livro de Juízes, né? O tema da nossa exposição, daquilo que nós temos exposto no livro de Juízes, é Juízes, uma jornada entre a obediência e a graça. E nós temos falado desta obediência e dessa graça e de como isso tem acontecido ao longo da caminhada. Temos explorado esta realidade, observando que Israel está vivendo um período cíclico. Na verdade, não é nem um ciclo, é uma espiral, né? Em que começa com o povo se afastando de Deus, Deus levantando um juiz, o povo voltando para o Senhor, e depois de novo o povo se afasta e levanta um juiz e o povo volta ao Senhor e se afasta, e essa espiral ela vai aumentando ou vai se aprofundando, se tornando cada vez mais difícil para esse povo vai ficando cada vez mais secularizado, ou como Daniel Bloch diz, ele vai se tornando canalizado, vão se tornando cananeus, vão admitindo essa cultura diante deles. E aqui nós estamos diante desta nova realidade. Mas eu queria que você parasse e pensasse sobre o valor da oração. Temos a oração de um homem aqui. Manoá se apresenta diante do Senhor. Em apenas um versículo ele fala algo importante sobre a sua vida. Queridos, quando nós oramos, as nossas palavras, elas dizem muito mais do que nós imaginamos. Elas são um espelho que nos envolve com aquilo que está no nosso interior, devolvendo para nós ou refletindo sobre nós aquilo que se encontra em nosso interior. Nós podemos revestir com trajes bem cortados, com palavras polidas, com fórmulas maravilhosamente organizadas a nossa oração, criando um aspecto, um ar de reverência, um ar de temor diante do Senhor. No entanto, o intuito do nosso coração, ele permanece, ainda que camuflado por esta realidade, ainda que escondido, mas ele é revelado em nós. E aqui nós estamos diante desta oração. E é surpreendente a forma como Manoá, ele apresenta a sua fé, ele demonstra a sua fé. Ele fala de modo reverente. Mas essas palavras, o que elas dizem a respeito do caráter, a respeito do coração deste homem? É sobre isso que nós vamos ver, né? O que esta palavra diz, qual a intenção habita em suas palavras. Quando nós oramos, qual a intenção habita sobre as nossas palavras. Para a gente poder chegar a isso, para a gente poder compreender esta realidade, entender esse princípio da palavra do Senhor, é preciso, primeiro, que a gente faça um retorno, que a gente reveja o que nós vimos até aqui, para compreender o que está acontecendo.
O capítulo 13 é um capítulo de transição, como eu disse. Ele vai fazer agora uma mudança. Ele começa no versículo 1 aqui, dizendo que o povo de Deus, depois de um período de paz, que nós lemos no capítulo 12, final do capítulo 12, depois de ter morrido os juízes que lá estavam, eles agora retornam a fazer o que era mal diante do Senhor, né? Voltou a fazer o que era mal diante dos olhos do nosso Senhor. E por isso Deus vai entregá-los por mais 40 anos nas mãos dos filisteus. Eles vão ser oprimidos diante desta realidade. Quando nós acompanhamos o livro de Juízes, nós vamos esperar, a nossa expectativa agora é que Deus levante um juiz. 40 anos, e aí agora Deus vai levantar um juiz, ou pelo menos que o povo vai levantar um clamor. Mas observe que não há nenhum clamor nacional, não há súplica coletivo, não há nem sequer uma simples oração de um único indivíduo em Israel pedindo a Deus por socorro. O texto mostra que o povo havia se afastado, que havia abandonado o Senhor, que estavam agora fazendo aquilo que era reto aos seus olhos e que era contrário aos olhos do Senhor, e agora está tudo bem. O versículo de número 2, ele não vai nos levar para esta realidade. Nós vamos agora ser colocados diante de uma família comum, dentro de Israel, uma família que não sofre apenas com a opressão que vem aqui do exército inimigo, dos filisteus que dominam sobre este povo, mas que também sofre a vergonha da esterilidade. Uma mulher que não pode ter filhos, uma família que não pode ter filhos. Nós falamos sobre isso, e se você quiser ouvir sobre isso novamente, é só entrar no nosso canal de YouTube e assistir a pregação que lá está gravada sobre este tempo. Mas eles vão viver agora sob a vergonha. Então, num determinado dia, num determinado momento, no dia certo do Senhor, essa família é visitada com boas novas. A mulher de Manoá recebe a visita de um anjo do Senhor e ouve declarações extraordinárias. Esse anjo do Senhor traz boas novas a esta família. Ela diz: você terá um filho, ora estéril dará à luz. Ele será nazireu, alguém que é consagrado ao Senhor, que deve viver dedicado para o Senhor. E por meio dele começará a libertação do povo. Ele será então aquele novo juiz, o juiz que Israel precisa para poder retornar às coisas do Senhor, para ser liberto então dos poder dos filisteus. Essas palavras chegam como luz, queridos. A vergonha da família, e em contrapartida, a vergonha da nação, porque não dizer assim, vai dar lugar agora à esperança. A graça invade as trevas da dor, da tristeza e do desalento. O anjo vem com boas novas, é o evangelho que chega a esta família para a remissão desta família, para retirar da vergonha esta família. Diante desta revelação extraordinária, qual é a reação que nós deveríamos de ter? O que esperar ao ouvir uma notícia, ao receber tão grande bênção sobre nossas vidas, a ver o nosso opróbrio, a nossa vergonha sendo mudada, a sermos revestidos com uma esperança intensa? O que faremos? Olha, esta mulher, a mulher de Manoá, ela corre ao seu marido para contar as boas novas. Ela diz: Manoá, o Senhor nos visitou, nossa sorte mudou. É isso que ela vai fazer. O versículo 7 encerra exatamente apontando para esta realidade. Então imagine agora a alegria. Imagine você, nós não sabemos quantos anos tem a mulher de Manoá, nós não sabemos quantos anos tem Manoá, se eles têm 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida, nós não sabemos quanto tempo eles estão casados, se estão casados há 5, 6, 7, 10, 20 anos, mas nós sabemos que esta família vive uma vergonha, porque eles não têm filho, e isso era extremamente importante, era um sinal de que havia uma maldição, eles sentiam como se tivessem sido amaldiçoados, mas eles foram visitados com a graça do Senhor, e este opróbrio agora acaba, isso muda. Então imagine agora o brilho no olhar deste casal, a esperança que nasce, tudo agora é diferente. E então nós chegamos no versículo de número 8, onde ouvimos a oração deste homem. Ele ora logo após receber a mensagem.
Observe aí o texto na Bíblia de vocês. O versículo de número 7 vai dizer assim, versículo 6, então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, versículo 6, então ela começa a relatar que o homem esteve com ela. Versículo 7 vai dizer, porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho, e agora, pois, e aí dá as instruções para não beber, para que ela também não beba bebida forte, para que ela não beba vinho, para que ela não coma coisa imunda, para que ela permaneça ali buscando uma vida consagrada ao Senhor, porque aquele menino deveria de ser consagrado até o ventre materno. Termina com ela dizendo, que ele deveria de ser consagrado do ventre materno até a sua morte. Aquele menino viria. E então, depois dessa notícia, Manoá orou ao Senhor. O sacerdote daquele lar, o chefe daquela família, depois de receber essa notícia, ele se volta para o Senhor. Ele se dirige ao Senhor. Eles se dirigem com palavras carregadas de reverência. Ó Senhor, meu Deus, rogo-te. Usa palavras cheias de reverência, uma voz polida, palavras escolhidas, detalhadas, para poder se apresentar diante do Senhor, de forma bem ortodoxa, bem clássica, bem como deve ser feita uma oração de alguém que entende das palavras da oração. Mas nós não ouvimos júbilo. Perceba, nós não ouvimos um cântico ou uma adoração, nós não vemos uma explosão de alegria por parte deste homem, diante de tal grande notícia, de tão grande visitação, de tão grande bênção. Nós não ouvimos uma única palavra em que ele diz, louvado seja o Senhor, glorioso seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que nos visitou, que derramou da sua bênção, que veio sobre nós, que mudou a nossa sorte, que tirou a nossa vergonha, que nos trouxe a esperança. Não há qualquer menção nesse sentido, pelo contrário, o que nós ouvimos são solicitações. Ele começa a fazer alguns pedidos ao Senhor, ele começa a solicitar alguma coisa ao nosso Deus. Então nós devemos perguntar, por quê? Qual o motivo dele não agradecer ao Senhor, mas a sua oração ser agora uma oração de solicitações? Primeiro, ele pede que a visita se repita, que o homem de Deus que veio volte outra vez e fale, e que diga tudo o que tem que fazer. Manoá não sabia quem era aquele que trouxera tão boa nova. No entendimento dele, na concepção dele, deveria de ser um profeta. Ele usa esse termo aqui, que o homem de Deus, a ideia é que esse profeta, esse porta-voz do Senhor venha falar conosco, um homem enviado, que ele volte à nossa casa. Embora a esposa de Manoá tenha descrito a aparição deste servo de Deus como assombro, afirmando que não se tratava de um homem comum, mas da própria manifestação do anjo de Deus entre eles. Veja o versículo 6, ele diz, o homem de Deus veio a mim, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda, mas ele diz que o homem de Deus vem a mim. Qual é a importância para Manoá que esse mensageiro das boas novas volte? Será que ele estava duvidando das palavras da sua esposa? Será que ele estava querendo confirmar se aquilo seria verdade ou não? Se ela realmente tinha visto ali um servo de Deus, um anjo do Senhor, que ela tinha realmente experimentado esta realidade? Será que essa notícia vai dizer, será que é isso que está no coração de Manoá? Para que ele pudesse, para que voltasse? Não parece ser este o caso. A oração dele, Manoá revela a certeza e a confiança de que aquilo que foi dito iria acontecer. Ele fala, o menino que há de nascer, como algo esperado, como algo que já está confirmado. Ele vai dizer, observe aí o texto, meu Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele não diz, Senhor, que venha um anjo para confirmar se nós vamos ter um filho.
Que venha um anjo para poder falar para mim que a minha esposa está certa. Ele diz, o menino vai nascer, ele há de nascer. Ele sabe que a esposa dele teve uma experiência, que algo novo aconteceu, mas ainda assim ele pede, venha, que venha um homem novamente. Muitos têm sugerido que o pedido de Manoá era uma expressão de um cuidado paternal, um homem temente que queria evitar erro na criação e na consagração do seu filho. Isso é possível, porque ele vai dizer que venha outra vez e nos ensine o que devemos de fazer. Olha quanta solenidade, quanta reverência, não é? É um homem temente que diz, Senhor, o que nós realmente devemos de fazer? O Senhor nos visitou, então manda de novo esse recado para nós. Soa como alguém que está com zelo responsável, que está buscando entender o caminho do Senhor. Mas qual é o real motivo? Qual é a real intenção por trás deste pedido? Por que ele faz isso? E aqui está algo que nós precisamos de entender. Há uma sutileza por trás destas palavras. Uma sutileza que vai revelar algo mais profundo sobre a intenção do coração deste homem, sobre aquilo que ele está esperando, ou aquilo que ele quer com a sua oração. Veja, ele é israelita. Na lei do Senhor fala sobre o voto de Nazireu. A lei dizia exatamente o que tinha que acontecer. A mulher repete, quando nós lemos o texto, nós percebemos que a mulher repete com detalhes aquilo que deveria de fazer, que o menino deveria de ser nazireu, que ela então, desde agora, uma vez que ela estaria no ventre do seu filho, ela não poderia comer comida impura, ela não poderia tomar bebida forte, ela não poderia tomar vinho, ela deveria de cumprir o ritual do nazireu. E ela diz, o menino será nazireu. Mas ele diz, manda o anjo para poder nos explicar o que tem que fazer. Ele não está contradizendo a esposa, porque ele diz, o menino vai nascer. Ele não está dizendo que a esposa está errada, mas ele está com algo por trás. E então nós observamos na sutileza das palavras o uso do pronome na primeira pessoa do plural. Veja, a sua oração não diz, venha a mim, ou venha a ela, mas ele diz, venha a nós, venha e nos ensine. Qual a necessidade do mensageiro voltar para repetir as instruções para a própria esposa? Se a dúvida era dele, por que ele pede, venha a nós? Por que ele não diz, venha a mim, Senhor, para que eu tenha certeza de que aquilo que você falou? Não há essa intenção. Aqui, a intenção de Manoá é colocar-se como chefe da sua casa. Ele fala como alguém que reivindica o direito de ser o mediador, o intermediário dessa bênção sobre a sua família. É como se ele dissesse, Senhor, venha a mim, fale comigo, porque eu é que sou o responsável por esta casa, não a minha esposa. O Senhor deve conversar comigo. A expressão, vem outra vez e nos ensine o que devemos de fazer, pode então ser entendida como assim, explique-me tudo direitinho, porque eu é que sou o responsável. Eu preciso de saber do Senhor, não da minha esposa. Não é ela a líder desta casa, não é ela responsável pela criação deste menino, não é ela aquela que tem a responsabilidade de sustentar, de manter, de agir sobre este lar. Não é a ela que você deveria de se revelar, deveria de se revelar a mim, porque eu sou o sacerdote do meu lar. Meus queridos, as Escrituras, elas não nos entrega personagens planos, ela nos mostra os corações reais, entre fé e falha, que vivem entrelaçados. Este homem tem fé, ele conhece a Deus, ele reconhece o Senhor, ele crê naquilo que ele está vendo, mas ao mesmo tempo há uma falha na sua realidade.
E para isso nós temos de entender de forma o que está passando na cabeça, por que há esta ambiguidade nas falas dele, por que há esta realidade intenta do seu coração. Nós vamos de conhecer o contexto na qual Manoá está inserido. No Oriente Antigo, o chefe do lar exercia funções rituais e era o mediador doméstico. Ele era o seu sacerdote. Ser excluído deste papel feria a honra social. Feria a honra social. Então nós vemos Manoá tentando recuperar o protagonismo da história, querendo que ele seja esse interlocutor. Nós vamos perceber, quando você lê o Antigo Testamento, por exemplo, que quando o anjo vai falar sobre o nascimento do filho, fala a Abraão, que é com Isaac, é com Jacó que eles vão lidar. Que quando o anjo aparece, com a exceção no livro de Juízes, quando aparece a Débora, ele sempre aparece ao próprio interlocutor, tornando-se ele o protagonista desta história. E a intenção dele aqui é entender que ele deveria de ser o protagonista. É ele que deveria de ter recebido esta revelação. Esta mesma ação, então, revela a falta de humildade deste homem, que está sendo guiado pelo seu ego. Ainda que a notícia enche o seu coração de alegria e traga esperança, ele agora tem o ego ferido. Ele não se regozija, não se alegra, ele não se move em ações de graças pela boa nova. Antes ele vê, ainda que de modo reverente, ele se vê na condição de tentar negociar com o Senhor para recuperar o seu local de honra. É por isso que ele faz essa oração. Meus amados, Manoá está enciumado. Os ciúmes e o desejo da honra toma lugar da adoração e do louvor ao Senhor. Sua oração, ainda que carregada de reverência, ainda que com palavras polidas e bem escolhidas, não é uma oração qualquer. É uma oração do seu próprio ego, tentando recuperar a sua própria honra. É uma idolatria de si mesmo. Não é uma adoração ao Senhor. Ele não está vivendo uma teolatria, uma adoração a Deus, um culto a Deus, mas ele está vivendo uma egolatria, uma adoração de si mesmo, um culto a si mesmo. Ainda um outro indício que nós precisamos de entender a respeito desta realidade, e tem a ver no contexto. Por isso que nós fizemos uma recapitulação de tudo que nós vemos. Temos que ver o contexto do que está acontecendo. Nas religiões ao redor de Israel, nas religiões dos filisteus, do povo cananeu que ali vivia, que ali se tornaram, como o próprio livro de Juízes diz, na revelação do anjo do Senhor lá no monte, ele diz: serão armadilhas para vocês, porque vocês não expulsaram, então agora eles serão armadilhas para vocês. Neste contexto do próprio anjo, nós vamos perceber que a influência da religião pagã afeta a teologia, o pensamento, a forma deles lidarem com o próprio Senhor. Há um pragmatismo religioso, há uma influência desta realidade religiosa pagã ao povo da aliança, ao povo do Senhor. E Manassés se vê envolvido nesta realidade. O que está acontecendo aqui, queridos? Veja, as nações vizinhas, os povos ali de Canaã, os cananeus, eles eram politeístas, eles tinham mais de um Deus, eles não eram monoteístas, eles não tinham uma aliança com o único Deus, mas eles tinham uma relação com vários deuses. E a intenção, então, desta religião era tratar a divindade de modo funcional. Ela me serve, eu então a adoro. Ela atende às minhas necessidades e então eu lhe presto culto. Essa é a mentalidade
que era levada ao povo por esses deuses. Por isso que eles tinham vários deuses. Se ele não me atende, eu pego daqui. Se daqui não me atende, eu pego de lá. Se daqui não atende, eu pego lá. E na verdade, em vez de ter a adoração voltada em senhor e servo, era senhor e servo. Na verdade, na percepção desta realidade, a mentalidade levava a ver Deus como um instrumento, um meio para alcançar os seus fins. Quando a fé do povo de Deus se mistura com esse pragmatismo, nós corremos o risco de transformar o Senhor em servo das nossas ambições. E é isso que parece estar acontecendo aqui. Manoá não conhece verdadeiramente o Senhor. Ele não tem o entendimento de quem é de fato o Senhor. Ele sabe que Ele é poderoso, ele sabe que Ele é capaz de conceder o milagre da gravidez da sua esposa, ele consegue perceber que Deus tem o poder para agir e fazer todas as coisas, mas ele não consegue entender que Deus é Senhor e Ele é servo. Então ele se vê na condição de barganhar, de negociar com o Senhor, de tentar recuperar aquilo que ele acha que lhe é devido. Senhor, o Senhor me deve isso. Manda o anjo para falar, porque eu preciso de estar à frente da minha casa. Era comigo que o Senhor tinha que ter falado. Seu envolvimento com a cultura, com a religião dos povos vizinhos, lhe proporcionou uma teologia confusa, um conhecimento de Deus estranho à revelação da palavra do Senhor. Meu querido, na falsa religião é que nós temos o antropocentrismo. Nossa, pastor, que palavra é essa? Palavra grande, feia. Antropocentrismo é a ideia do homem no centro. O homem é que está no centro. Ele é que, de uma certa forma, é servido. Os deuses, a divindade, funciona em favor da necessidade deste homem. O que eu preciso, eu busco no Senhor, e em contrapartida lhe entrego as migalhas da minha adoração. Eu é que estou no controle das coisas, eu é que sou o protagonista da história, eu é que sou a coisa mais importante na qual você vem. Era como se Deus precisasse do homem, não o contrário, o homem precisasse de Deus. Observe que a oração de Manoá, ela faz essa inversão, ainda que não estejam nas palavras, ainda que ele não diga: Senhor, o Senhor tinha que ter vindo a mim, por que o Senhor foi a ela? Senhor, revela-me, Senhor, fala comigo, Senhor, eu determino, Senhor, olha, eu estou ordenando que isso seja feito desta forma. Não há essas palavras. As palavras é: rogo-te que venha a nós e revele o que o Senhor já revelou. Mas agora fale comigo. Não fale mais com ela. Que eu esteja pelo menos presente, para que eu possa assumir o local. Observa a forma como ele coloca: rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha outra vez e nos ensine o que devemos de fazer. Ele está dizendo assim: o Senhor falou para a mulher, fala para mim também. Nós dois precisamos de ouvir do Senhor. Não basta simplesmente ela falar para mim. E aqui nós temos um contraste maravilhoso, queridos. Porque de um lado, uma humilde e anônima mulher mantém uma fé admirável. Ela recebe o anjo do Senhor. Ela ouve a notícia do anjo do Senhor. Ela se alegra com essa notícia. Ela corre ao seu marido para poder contar a ele: ah, sim, ele ainda é o sacerdote do seu lar, ele ainda é o chefe da sua família, ele ainda é a pessoa importante em quem ela confia, por isso ela vai até ele, por isso ela compartilha com ele. Mas ele fica enciumado. E aquele então que deveria de ser o esteio, o sustento da sua casa, agindo agora de forma egocêntrica, desestabiliza todo o lar, desestabiliza toda a realidade.
Nós vamos ver isso quando nós continuarmos estudando esses versículos, vamos perceber exatamente essa desestabilidade que há em Manoá por conta da sua egocentria, por conta desse seu desejo de aparecer, por conta dessa sua visão pragmática de um Deus que é soberano, comparando ele e o seu relacionamento com o relacionamento dos povos vizinhos e dos deuses pagãos. Então aqui fica uma advertência para nós. O que você quer dizer verdadeiramente nas suas palavras de oração? Quando você se aproxima do Senhor, o que as palavras realmente vão revelar? A honra e a glória do Senhor, ou a sua honra e a sua glória? O Senhor é verdadeiramente Deus sobre a sua vida, ou Ele é um instrumento, um meio para que você possa conseguir as suas bênçãos? Não adianta ter palavras bonitas e escolhidas, ainda que elas sejam bem escolhidas e bonitas, elas não deixarão de revelar aquilo que está no interior do nosso coração. É do nosso interior que flui toda a verdade. Jesus diz, não é o que sai que contamina o homem, mas é o que sai de dentro do homem. A nossa podridão precisa de ser lavada pelo Senhor, e a nossa percepção da vida tem que entender que Deus é soberano. Qual seria a atitude correta? O que Abraão faria no lugar de Manoá? Estaria adorando o Senhor, dizendo obrigado, Senhor, por essa grande bênção. Nós vamos cumprir aquilo que o Senhor disse, porque o Senhor é Senhor sobre nossas vidas. Nós vamos procurar viver desta forma, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Mas nós não podemos terminar aqui, né, irmãos? Seria cruel deixar apenas esta acusação sobre as nossas orações. Seria cruel demais pensar que nós somos confrontados pelas Escrituras e qual a solução que nós temos diante desta realidade. Porque eu não sei você, mas enquanto eu estava preparando esse estudo, eu pensei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque muitas vezes o meu coração está desse jeito, porque muitas vezes a minha palavra de louvor e adoração não expressa a realidade do meu interior, que muitas vezes a minha forma polida de pedir, sem a mim, tem misericórdia de mim, não revela a verdade do meu coração, e o Senhor conhece o intento do meu coração, o Senhor sabe exatamente como eu sou, antes da palavra vir da boca, o Senhor já a conhece, e olhar para essa oração e ver essa repreensão, me assusta, porque eu me vejo no local de Manoá muitas vezes, e eu sei que você se vê, meu irmão. É impossível que você, como ser humano, não se veja na mesma condição muitas vezes que Manoá. Talvez não o tempo todo, mas há momentos que as suas palavras são trocadas. Há momentos em que você vai falar, mas não diz o que está dentro do seu coração, mesmo para o Senhor. E há momentos que o seu ego fala mais alto. E que o seu desejo, o seu querer de ser protagonista, de ser senhor da sua vida, fala mais alto do que a submissão e a humildade diante do Senhor. Nós não podemos terminar assim, porque é desesperador. Então nós observamos que séculos depois, veio alguém cujas orações revela um coração contrito e temente. Séculos depois, nós vamos encontrar alguém que se torna mestre e seus discípulos, tocados pela intimidade dele para com o próprio Pai, acabam pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Vamos pensar nisso, queridos. Nós vamos encontrar nos evangelhos por 2 vezes Jesus ensinando a oração. No Sermão do Monte ele diz, quando forem orar, vós orareis assim. Ele dá palavras que têm significados. Nós não vamos aqui tratar dos significados desta palavra. Mas depois nós vamos ver em outro livro do Evangelho, que os discípulos oram para Jesus e falam, Senhor, ensina-nos a orar.
Jesus já havia no início do seu ministério ensinado, mas eles ainda não haviam captado e entendido. Então lá na frente eles perguntam e Jesus repete para eles a forma com qual eles devem, ensinando a fórmula da oração, não nas palavras, mas na intenção, fazendo pensar sobre o que está falando. Mas ele não veio apenas para ensinar, ele veio para morrer por nós, para carregar a nossa culpa, para carregar o nosso pecado, para nos perdoar, para nos redimir, para nos religar ao Deus vivo. Foi para isso que ele veio. Como você se vê agora, querido? Suas orações têm sido palavras polidas que escondem um coração egoísta? Saiba então que Cristo veio exatamente para isso, para libertar você desta falsa religiosidade, para perdoar e te levar para uma fé verdadeira e salvadora. Basta que você se arrependa e se volte para Cristo e permita que Ele transforme o seu coração e as suas palavras em palavras de verdadeira adoração e de submissão ao Senhor. O Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente através de Cristo e com Cristo e em Cristo é que nós podemos mudar esta nossa realidade. É para isso que ele veio, para que quando o meu ego se inflar, ele ser murchado pela cruz, para quando a minha honra humana querer se posicionar, ela ser abatida pelo sepulcro, e para quando eu humilhado me cair aos seus pés, dizendo: pobre homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como Paulo faz em sua carta, a ressurreição resplandece sobre nossas vidas, trazendo sobre nós a beleza da eternidade, sabendo que naquela cruz o nosso pecado foi preso, e na ressurreição recebemos a nova vida com o Senhor. A nova vida com o Senhor. Você não precisa de ter medo da oração, você só precisa de banhar a sua oração no sangue de Cristo, no sangue remidor do nosso Senhor, para que Ele possa ser transformado naquilo que precisa. E louvado seja o Senhor, que sabe tanto sobre nós e conhece tanto o nosso interior, que Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém. E aí, o Consolador, o Paracleto, aquele que se coloca ao nosso lado, veio para traduzir a nossa oração pelo Senhor. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito transmite a nossa oração e muda a nossa realidade diante do Senhor. Tenha Cristo sobre a sua vida, querido. Regue-se, banhe-se neste sangue divino que purifica e lava os nossos pecados, e experimente a graça de Deus de forma exuberante. Não se apegue aos seus méritos e à sua força, não se apegue à sua capacidade, ao seu conhecimento, ao seu entendimento. Não dê lugar à sua carne, mas a mortifique pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Senhor, experimentando a graça do nosso Deus.